tiro certo em você. Deixa que Eita, coisa boa! Fala, galera! Aqui é o Nuno Vasquez e é neste clima de caos musical gostoso que estou junto com meu amigo e irmão Yuri Damião e vamos falar sobre características e críticas do cinema western, ou se preferirem, filmes de cowboy ou filmes faroeste. Lembrando que esse podcast faz parte da playlist da NCine UvaCast. Fala, Yuri! Me conte, meu amigo, você é fã do cinema faroeste, cara? Fala, galera! Não é meu tipo de filme favorito, mas a gente não pode negar que a trilha sonora marcou gerações. É verdade. E me diga uma coisa, em sua vasta experiência estudantil experimental cinematográfica, você sabe o porquê do nome do cinema western? Nos conte. Então, galera, filmes de faroeste tiveram o primeiro registro datado em 1903, na virada do século XIX para o século XX. Compõe um gênero clássico do cinema americano. O termo em inglês western significa ocidental, refere-se à fronteira oeste norte-americana durante a colonização. Essa região era também chamada de Far West, extremo oeste. E é daqui que provém o termo usado no Brasil, faroeste, e também o seu termo juvenil, bang bang. Mas, gente, esse pod tá cheio de estudos das palavras síntese semânticas, é isso mesmo? Salvos pelo Google e pelas aulas do nosso querido coordenador Evângelo Gazos. Aproveitando aqui a oportunidade e deixar um abraço pro nosso querido coordenador Evângelo. Uma coisa é certa, as histórias do gênero faroeste em sua maioria são bem lineares e clichês. Geralmente são compostas por personagens como cowboys solitários, pistoleiros, bandoleiros, xerifes, o trem de ferro que é o símbolo do progresso, ou simplesmente vadios que vagueiam de cidade em cidade, possuindo apenas a roupa do corpo, um revólver e um cavalo. Calma que eu ainda não estou falando sobre o MacGyver não, tá? Vamos entregar. Eu acho que estou entregando a minha idade aqui, viu, Yuri? Mas são personagens másculos, destemidos e, lógico, brancos, que marcam uma época de guerra civil e guerra territorial, que salvam mulheres brancas sequestradas pelos índios, se intitulando como heróis. É, isso mesmo, Bruno. Sem falar nas cidades que são compostas geralmente de apenas a avenida principal. Se destacam o saloon, lugar de jogatina, álcool e eventualmente prostituição, e a cadeia onde reside o xerife. A tecnologia da época aparece frequentemente a fazer um contraponto às cidades jovens, sem outra lei que não a da força e a da arma. Assim, o telégrafo, constantemente vandalizado por grupos de bandidos e pelos índios, a locomotiva e o mesmo a imprensa aparecem como elementos que pronunciam a chegada da civilização e da ordem, simbolizando a transitoriedade do estilo de vida quase selvagem da fronteira ocidental. Aí tocamos um assunto polêmico. Uau! Como nem tudo são flores, nesse gênero cinematográfico encontramos histórias de fortes ações colonizadoras, que geralmente invertem a visão social da época, colocando os índios como saqueadores, canibais, raivosos, irracionais e fora da lei, incentivando sempre a imagem do poder e do correto ao homem branco, que quer estabelecer as leis e os bons costumes. Meu Deus, Yuri, eu tô tendo déjà vu, cara. É isso? Estamos falando de 1903 a 2023, cara. Pois é, meu amigo, as perseguições e os confrontos físicos dramáticos em um gênero de duelo são as técnicas mais utilizadas para ressaltar o ingrediente básico da ideia de perigo iminente. Numa sociedade onde os riscos sucedem diariamente e onde a violência parece ser a única forma de garantir a segurança. Em termos narrativos, as histórias costumam ser sem grandes enredos, com uma moralidade bem definida. Como sempre, o bem tem de vencer o mal de uma forma ou de outra. Agora, qual o bem, não é verdade? É verdade. A estrutura básica dessas narrativas consistia, segundo Slocum, em um indivíduo, geralmente uma mulher, suportando passivamente os golpes do mal, esperando ser resgatada pela graça de Deus. Oh, divino. Por um homem branco, lógico. Dessa estrutura emergia uma mulher branca como símbolo dos valores da civilização cristã. A repressão sexual, o casamento monogâmico heterossexual e o direito à propriedade. Mito! Existe ironia. Pelo visto, muita coisa não mudou estruturalmente e politicamente, né, meu amigo? Mas uma coisa não podemos negar: as paisagens.
As paisagens desse gênero cinematográfico são incríveis, carregadas de lindas fotografias naturais, com contrastes de espaços e com uma relação entre a terra e o céu aberto. Apesar das fortes ligações com os valores rurais, não são as plantações e fazendas a dominar o cenário, mas o Monument Valley, no Arizona, e suas enormes formações pedregosas apontadas para os céus, cercadas de sólido árido e deserto. Soa poético, né? E é nessas extensas paisagens de pequenas isoladas comunidades que o embate mitológico entre o civilizado e o selvagem se desenrola. São várias as oposições a expressar esse embate: cultura versus natureza, América versus Europa, a ordem social e anarquia, as cidades e as terras selvagens e, óbvio, o cowboy e o índio. Concordo. Mas pra mim, o que me chama mais atenção são engenharias musicais. A maior novidade dos anos 20 foi a sonorização dos filmes a partir de 28. Ainda em 1930, alguns filmes eram lançados tanto na versão sonorizada quanto na versão silenciosa. Mas, passada a hesitação inicial, os westerns logo perceberam que, se o diálogo não era a maior importância, a trilha sonora, com os sons de estouros de manada, com os tiros e as canções folk típicas do país, aumentavam em muito o impacto sobre o espectador. O gênero possui músicas bem específicas e culturais. Vem influenciando até hoje. Anitta que o diga, né, meu amigo? Nem me fale. Agora me diga, tem como não ter nostalgia ouvindo esse som? E esse aqui, por exemplo? O cinema trouxe o casamento forte do som e o imagético. As trilhas sonoras criam um casamento perfeito para compor emoções e percepções. Meu amigo, como nem tudo se sustenta com uma bela trilha sonora, com o passar do tempo a sociedade vai mudando e o gênero vai passando também por transformações. Nessa nova realidade, o papel ambíguo do herói de faroeste vai se tornando evidentemente insustentável. A contradição do seu papel original como um homem simultaneamente conhecedor da natureza e promotor da civilização se intensifica. Se antes ele podia surgir do meio do natural para salvar a comunidade, apesar do seu próprio código de honra estar em conflito com as regras da civilização, isso se dava pela possibilidade de cavalgar rumo ao pôr do sol ao fim de sua missão. Essa metáfora, entretanto, vai se tornando insustentável diante do público, cujo cotidiano é marcado por horários e disciplina, e cujos horizontes não são mais interrompidos porque possuem agora edifícios e fábricas. Vai perdendo a graça mesmo e a magia da crença, né, Yuri? Mas uma coisa não podemos negar: o western é uma influência histórica forte até hoje, seja na música e não necessariamente na música country, mas em todos os gêneros, da clássica e quem diria do funk. Nos desenhos animados, quem nunca assistiu o famoso Coyote Catatal, o Pernalonga, o Pica-Pau e nos mais contemporâneos personagens de Woody e Jazz de Toy Story. Na moda nem se fala, grandes personalidades e peças são encontradas em qualquer lugar do mundo com fortes influências. No Brasil, o São João e as festas de rodeio que o digam. Pois é, meu amigo, que não faltam são influências e vivências que o gênero western tem deixado de contribuição. E a eles tiramos nosso chapéu, né, cowboy? Meu amigo, teríamos ainda tanto a desbravar e falar sobre faroeste, mas por hoje vamos ficar por aqui. Espero que tenhamos levado um pouco do fantástico cinema western de forma descontraída para vocês. E com esse gostinho de quero mais, esperamos vocês no próximo episódio. Valeu, galera, até a próxima. Valeu! Todo o conteúdo aqui compartilhado foi extraído do site do Centro de Artes da UF, do site filmou.com e do livro História do Cinema Mundial de Fernando Mascarello. Lembrando que esse podcast faz parte da playlist da NCN UvaCast.